E aí, galera, como é que vocês estão? Acho que estão felizes, né? A maioria da nossa audiência é de torcedores do Ceará e vocês estavam aguardando a equipe chegar à conquista do Campeonato Cearense 2025. Foi como vocês queriam ou foi mais difícil, mais complicado? Bem, se vocês são torcedores do Ceará raiz, como a gente gosta de dizer, certamente já estão acostumados às dificuldades que acontecem. O futebol é assim e para o Ceará tem sido mais ao longo dos últimos anos, mas o Ceará conquistou o título estadual de 2025 quase que com 100% de aproveitamento, né? Tinha vencido todas as partidas até esta última partida do estadual, saiu atrás, empatou o jogo e terminou com um placar de 1-1. Bem que poderia ter vencido, teve inclusive bola no travessão, mas o gol número 2 não saiu, o Ceará venceu o jogo, aliás, venceu o primeiro jogo e por isso ficou com o título estadual. São 2 jogos, você vence um, empata outro, é campeão. Essa é uma situação normal para o título cearense. A gente vai conversar bastante sobre isso no vídeo, conversaremos também sobre Pedro Raul, mais uma vez autor de gol importante, o gol do título do Campeonato Cearense para o Ceará. Já são 5 gols do Pedro Raul em 6 partidas pelo Ceará na temporada 2025, então é um número bem interessante para um jogador que chegou há pouco, mal chegou, já foi para jogar, então não teve essa questão de buscar tanto entrosamento, de brigar pela titularidade, não tinha um outro centroavante que pudesse ser titular e o Léo Condé queria no seu grupo e quer no seu elenco um centroavante. Por conta disso, ele acabou já chegando, Pedro Raul, e vestindo a camisa de titular na equipe do Ceará. A gente também vai conversar sobre a coletiva do Condé, claro, bastante feliz e bastante banhado, hidratado, né, em todos os sentidos, pelos atletas do Ceará durante a entrevista coletiva, mas que também falou entendendo, né, demonstrando entender muito bem o que é essa conquista, o quanto ela foi importante, mas que tem uma temporada gigante pela frente, com jogos bem mais difíceis, com objetivos talvez mais complicados, como o de o Ceará fazer uma boa Série A do Campeonato Brasileiro, é um time que retorna à Série A, dos investimentos dos times que retornam é um dos menores investimentos no geral, né? Dos que retornam talvez ele não seja tão menor assim, por ser um grande time de uma grande capital, consegue angariar ali alguns investimentos importantes, coisa que um time do interior de São Paulo já tem um pouco mais de dificuldade de fazer. Por outro lado, é um time que, se olhar para quem já estava na Série A, tem financeiramente valores menores do que aqueles que já estavam por lá há mais tempo. Então, a inteligência, a capacidade de quem está contratando, da comissão técnica e até mesmo em campo dos atletas é o que pode fazer a diferença. A gente também vai conversar sobre isso. Vocês têm me perguntado muito como é que tem sido essa questão de departamento médico, há vários jogadores no DM, e o prazo que eles têm para retornar. Em alguns casos, o departamento médico não passa prazo, em outros sim. A gente também vai focar nesse assunto aqui no nosso vídeo. Eu agradeço demais a participação de vocês e quero, inclusive, sugerir que você possa deixar o seu like já. Lá no finalzinho eu vou pedir o like de novo, mas se você está afim, já deixa o like, porque você já sabe o conteúdo do nosso vídeo, já sabe que a gente vai conversar sobre esse título do Ceará no Estadual 2025, o Ceará é bicampeão cearense da temporada e todas as nuances também do pós-jogo, da coletiva do Léo Condé e do que o Ceará terá daqui para frente na temporada. Então, agradeço muito se você deixar o seu like. Continua aquela questão de que mais de 60% de vocês que assistem os vídeos não são inscritos no canal. Então, eu quero instá-los a fazerem as suas inscrições no canal. Como é que você faz? Você vai na página principal do nosso canal e lá em cima tem inscreva-se. Se tiver inscreva-se, já denunciou, né? Você não é inscrito, né? O que você está fazendo assistindo todos os vídeos e não fazendo a sua inscrição? Então, para que você faça a sua inscrição, você clica em cima, vai aparecer inscrito, você estará inscrito, aparece um sininho, o sininho é para notificações. O que é isso? O que é notificação? Notificação é que quando tiver vídeo novo,
a plataforma vai notificar você primeiro do que aqueles que não são inscritos. Não é legal? Você vai ter já as notificações e vai ser um dos primeiros a poder ter a informação dos novos vídeos que a gente coloca no canal. Então, agradeço muito a participação de vocês. O like é sempre bom, a inscrição melhor ainda, e eu digo melhor ainda, mas não deixe de dar o seu like, né? Você precisa ser inscrito, precisa deixar o seu like. Mas primeiro você precisa ser inscrito, e o seu like é sempre muito importante, ele agrega demais para a plataforma. O que acontece? Cada vez que uma pessoa deixa um like, a plataforma vai e avalia o seu perfil. Que tipo de vídeo você assiste, do que você gosta, e outras pessoas com o seu perfil vão receber sugestões. Olha, tem esse vídeo lá do canal do repórter Danilo Queiroz, e normalmente, se o seu perfil é torcedor do Ceará, gosta de vídeos com informações, gosta de avaliações rápidas em relação ao dia a dia do Ceará, essas outras pessoas que também gostam disso vão receber o nosso vídeo e são exatamente os alvos daquilo que a gente faz do nosso trabalho aqui na plataforma. Então, bom demais contar com o seu like e ajuda demais a nossa plataforma. Galera, o Ceará conseguiu o título, foi com um empate e não foi simples. Vocês esperavam que fosse simples? Muitos de vocês comentaram nos últimos vídeos falando de 3-0, 4-0, mas a maioria, porque a torcida do Ceará é muito assim, né? Vocês que são torcedores, na maioria me entendem meio que receosos do time. Por exemplo, quando o Ceará tomou o gol do Fortaleza, a torcida do Ceará até vibrou e incentivou o time para o empate. Depois que empatou, o torcedor olhava para a arquibancada, estava bem atrás do gol, e a torcida estava bem atrás também deste gol, olhava para os torcedores, eles estavam parados, calados. Tinha uma pequena faixa de torcida organizada, que estava mexendo ali as bandeiras, mas estava todo mundo numa expectativa, assim, um receio do que podia acontecer. Isso é muito do torcedor do Ceará, né? A torcida do Ceará é muito isso, enquanto outras torcidas acham sempre que seu time vai vencer, vai golear, que tudo vai dar certo. A torcida do Ceará sempre tem medo que as coisas não deem certo, principalmente pelos últimos anos do clube. Porém, veio no momento final ali do jogo e aí o torcedor começou a gritar, a vibrar. Então, pelas perguntas de vocês, exceto esses que falaram de 3-0, 4-0, que eu nem sei se eles achavam isso mesmo, às vezes é mais para tirar da alma. Vou botar 3 para ver se vem esses 3-0, vou botar que é fácil para não ficar tão ansioso. Afora esses, a maioria dizia que o jogo seria difícil. Eu disse para muitos que o jogo seria difícil, seria uma partida complicada, que o Ceará precisaria dar o mesmo foco e em campo os jogadores se doarem ao máximo, como nas outras partidas, no Clássico, no jogo contra o Confiança, que o Ceará conseguiu uma classificação depois de sair perdendo por 2-0, como outras partidas desta temporada, e que da temporada passada isso já aconteceu. E foi assim, isso foi necessário. Aliás, o Ceará continuou com o seu padrão, um primeiro tempo onde a equipe não correu riscos, onde ela foi inteligente na forma de jogar, ela sofreu muito mais do que atacou, muito mais o adversário esteve no seu campo buscando o gol, mas sem chances reais de gol. O time muito forte no quesito marcação, ocupando muito bem os espaços, não deixando espaços. O Fortaleza é um time que ocupa espaços como ninguém no contra-ataque. É um time que conseguiu fazer isso muitas vezes na temporada passada, principalmente em jogos do Campeonato Brasileiro. Mas o Ceará não deu esses espaços ao Fortaleza, ele não deixou que o preenchimento fosse feito pelo adversário, conseguiu marcar muito bem, não entregou bolas tolas, e quando entregou, a marcação seguinte sempre fez com que esse lance não continuasse para virar um contra-ataque rápido. Então, nisso o Ceará foi muito inteligente, e acho que isso fez com que a equipe não tomasse o gol no primeiro tempo. O segundo tempo começou com o Fortaleza muito mais lançado. Imagine que uma equipe precisa vencer um jogo e ela tinha 90, ela passou a ter só 45, ela sabe que tem acréscimos, vai ter 50, 52, como foi o caso do segundo tempo. Então ela precisa agredir, não sabe se isso vai acontecer o gol no primeiro minuto da agressão ou lá no 52. Então precisa ser uma equipe agressiva. Foi
O Ceará teve certas dificuldades com isso, mas conseguiu manter o placar e conseguiu até chegar no campo do Fortaleza em alguns momentos. Só que houve uma expulsão. E aí eu fiquei meio sem entender como foi que isso aconteceu, mas o Condé explicou na coletiva. Ele entende que, segundo ele, isso já aconteceu com outras equipes que ele treinou. Quando o time toma a expulsão, esse time sabe que precisa se multiplicar em campo porque tem um a menos. E o time que fica com 11 jogadores, sabendo que o adversário só tem 10, acaba dando uma arriada na marcação, não vai tão forte na hora da pegada, sabe que tem um jogador a mais e que isso vai sobrar principalmente no aspecto defensivo, e ele acredita que foi isso que aconteceu. Acho que ele está certo, de certa forma, porque o Ceará, mesmo com sofreu uma pressão, mas o gol em si do Fortaleza foi uma questão de erro de marcação numa bola que era um lance, como os treinadores gostam de dizer, oriundo de bola parada. Houve um erro ali na marcação e o Sacha conseguiu dominar e girar. Aliás, foi muita técnica também do Sacha. A forma como ele domina, já ajeitando a bola, e o chute que ele consegue no cantinho. Então, não dá para dizer que foi só porque o Ceará foi meio moroso. Essa morosidade trouxe o Fortaleza para cima e talvez tenha ensejado essa chance. Foi um lance de bola parada. Mas o gol em si, acho que foi um erro ali de marcação. Um dos poucos desses 270 minutos mais acréscimos, de 3 clássicos rei que o Ceará teve contra o Fortaleza. Estou jogando o clássico rei da fase classificatória também nessa matemática. O Ceará errou muito pouco, essa questão de marcação, muito pouco. Quase não errou, mas errou nesse jogo. Tomou o gol, só que tinha um jogador a mais e não tinha sido um time que tinha se esforçado tanto em campo. Então havia gás. Só que o Condé, muito inteligente, fez as mudanças que ele precisava fazer e eu acho que o jogo foi ganho aí. Quando ele coloca o Lourenço, que é um jogador que sabe muito bem movimentar a bola, tem um dos melhores lançamentos desse futebol cearense. O Lourenço enxerga muito bem o jogo, a leitura dele é boa, mas o passe, o lançamento também é muito preciso. Então, o Lourenço conseguiu que essa bola saísse muito mais rápida. Antes dele, vocês imaginam que Dieguinho e Fernando Sobral, que não tem toda essa qualidade para armar o jogo, eles estavam fazendo mais o papel da marcação. E a saída de bola era com toques curtos, rápidos muitas vezes, mas curtos. Então, demora mais a saída. Quando o Lourenço começou a acionar os lados de campo, o Ceará chegou ao campo de ataque com muito mais facilidade. É numa dessas situações que o Ceará consegue retomar uma bola e o cruzamento é perfeito do Fabiano. Não que ele venha alto como gostaria, porque o Pedro Raul teve que se baixar. Não que ele viesse no pé do Pedro Raul, porque o Pedro Raul obviamente optou, veio um pouco mais da meia altura, optou pela cabeça, mas que veio no centroavante. E o centroavante é para isso, ele é para saber como deve finalizar em cada situação. Ele é um cara que está ali para finalizar as bolas, para fazer os gols. Então o bom centroavante, ele vai saber o que é melhor, chutar, cabecear, dominar, tentar de primeira. O Pedro Raul foi bastante inteligente, a cabeçada, no meu ponto de vista, indefensável, uma bola que bate na trave, realmente no limite para a defesa de qualquer goleiro, e o Ceará marca ali o seu gol de empate. O Ceará manda no jogo a partir dali, mesmo Fortaleza tomando as ações, ele já não teve mais a condição de fazer o gol, de estar de cara para o gol, de ter a chance real de fazer o segundo gol, porque aí o Ceará tinha uma a mais, e aquele momento em que a equipe achou, com uma a mais está tudo certo, ele já tinha sofrido castigo, então esse problema já tinha sido consertado. O Ceará voltou a dominar o jogo ali, mesmo sem a bola, na ocupação dos espaços, na marcação bem feita, sem dar condição ao adversário. Então quem brilhou ofensivamente ainda foi o Ceará. Quase o garoto Guilherme se consagra marcando o gol da vitória numa bola que ele coloca no travessão. A importância geral desse final de jogo foi a inteligência dos jogadores do Ceará, que souberam ficar com a bola, souberam tocar a bola, souberam buscar o ataque só na hora que era realmente necessária e souberam vencer a partida, aliás, empatar a partida, mas vencer os 180 mais acréscimos dessa grande decisão que acabou em 2 jogos. O técnico Léo Condé deu seu ponto de vista sobre isso, sobre o Ceará conseguir
mais um título, o primeiro estadual com ele como comandante do Ceará, e fez também uma menção honrosa ao torcedor. Torcedor que lhe ajuda desde o ano passado. Parece que comprou a ideia do Léo Condé. Então, valeu essa menção honrosa também ao torcedor ao falar sobre as nuances de uma conquista, essa do estadual, do Campeonato Cearense de 2025 pelo Ceará. Sentimento de satisfação, de dever cumprido. É sempre, desde quando eu cheguei aqui, né, eu sempre falo isso com vocês nas entrevistas, fui muito bem recebido no clube, na cidade, e estou muito feliz aqui. Agora, a gente conseguiu um acesso que foi muito importante, né, de conseguir retornar com o Ceará para a Série A do Campeonato Brasileiro, que é onde eu acho que o clube merece estar. Mas é claro que a conquista de título, né, acaba marcando a gente na história do clube. É claro que o torcedor guarda com carinho as boas campanhas, uma campanha de recuperação, um acesso, mas o título realmente ele fica marcado, até pelo equilíbrio que existe no estado. Então a gente conquistar esse título aí, deixando o clube à frente do rival, é um momento de muita satisfação. Estou muito feliz, né? E tenho certeza que todos dentro do clube também, é um momento de comemorar. E em relação à campanha, como eu falei, foi um trabalho de todos, comissão técnica, atletas, a torcida, né, desde o ano passado vem abraçando essa equipe, e esse ano também, desde o primeiro jogo, vem sempre apoiando, mesmo nos momentos de dificuldade, né? A gente teve isso no meio da semana passada na Copa do Brasil, um jogo dificílimo, né, contra o Confiança, que a gente saiu atrás do placar 2-0 e o torcedor veio junto e a gente conseguiu buscar o empate, a classificação nos pênaltis. Hoje, né, a gente saiu atrás do placar, a torcida continua incentivando, apoiando. Por quê? Pelo respaldo que os jogadores também têm dado, né? Uma equipe que compete também, a gente procura organizar, deixar ela equilibrada nas fases do jogo, ofensivo, defensivo, bola parada, mas tem o momento da entrega, da dedicação. Então uma equipe que se entregou muito, vem fazendo isso, né, de forma sistemática, e também nos momentos que consegue propor o jogo, também tem feito isso de uma boa forma. E não dá para discordar muito do treinador, principalmente quando ele faz essa menção à torcida. Eu acho que essa questão de que torcida ganha, não ganha jogo, não é isso. A torcida dá o seu apoio e isso muitas vezes é refletido no que o time faz em campo. Isso aconteceu muito ano passado. Eu lembro na Série B ano passado que eu mesmo não acreditava muito que o time do Ceará conseguisse o acesso, porque era um time que vencia um jogo, perdia o jogo seguinte, principalmente se o jogo seguinte fosse fora de casa. Era uma equipe que mostrava uma ascensão técnica, poxa, é outro time, e de repente, numa partida seguinte, já cometia erros como os do início da última temporada. Então não parecia uma equipe que ia brigar pelo acesso, mas brigou e conseguiu. E o Léo Condé sempre chamou a atenção que era necessário esse apoio do torcedor. E a torcida acabou comprando essa ideia, apoiando, ajudando, cooperando. E quando eu lembro, são alguns jogos que eu pensava que o público seria muito pequeno e que o público era muito grande. E eu fiquei sem entender por que a torcida foi naquele número. Mas o torcedor estava confiante que o Ceará ia virar o jogo. Tudo levava a crer que não. Tanto que o Ceará precisou de uma sequência muito grande de vitórias. Na sequência final do campeonato, foram 9 em 11 jogos, mas conseguiu fazer. E o Léo, entendo, tem essa gratidão, porque o torcedor confiou primeiro do que muita gente. Léo Condé confiava, o discurso dele era esse, mas o torcedor comprou a ideia, veio ao estádio e também incentivou. E nesse título estadual, o torcedor também esteve presente nos momentos difíceis que a equipe teve e cooperou, inclusive nessa partida final, quando o Ceará tomava o gol, o torcedor foi lá, cantou, motivou, buscou e a equipe deu a resposta, conseguindo o empate. Agora, a gente precisa conversar sobre outras questões. Precisamos conversar sobre Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, Copa do Brasil. É o que resta ao Ceará nessa temporada. Vejamos aí que, a gente pensando aqui em Copa do Nordeste,
tem jogo contra o Bahia na próxima quarta-feira. E se você der uma olhadinha aí na classificação, o Ceará ainda não está classificado. O Ceará está na 3ª posição no grupo B da Copa do Nordeste, mas ainda não tem a sua classificação assegurada, ou seja, ele precisa de um bom resultado. Esse bom resultado precisa vir contra o Bahia, era bom que viesse, mas o jogo é em Salvador. O Bahia muito bem na temporada, deve jogar com sua força máxima numa pré-estreia aí do que o time vai fazer no Campeonato Brasileiro no final de semana. É uma situação onde, se o Ceará conseguir pontuar, é muito bom. Só que o Ceará ainda tem outra partida contra o Sampaio Corrêa. E nessa, se ele não conseguir diante do Bahia, ele precisa fazer a pontuação para obter a sua classificação na Copa do Nordeste. E depois disso, o Ceará vai jogar a estreia no Campeonato Brasileiro. Muitos de vocês têm me perguntado como é que está a questão dos jogadores que estão no departamento médico e quais seriam as previsões para os retornos dele. A grande pergunta, o nome mais perguntado é o do Bruno Tubarão. Eu vou mais uma vez explicar qual foi a situação do Bruno Tubarão. O Bruno Tubarão chegou aqui precisando melhorar a parte física, porque ele tinha sofrido uma lesão na penúltima partida do brasileiro anterior pelo Atlético Goianiense. E ele começou um trabalho físico, ele chegou a trabalhar no campo, mas ele fez um trabalho físico para melhorar essa questão da força. Ele estava com pouca força. Nível baixo de força é como chama o departamento médico do Ceará. Então ele começou a trabalhar a parte física. Quando ele estava no final desse trabalho, ele iniciou um processo em campo de transição técnica, trabalhando mesmo com bola. E aí ele teve uma lesão. No dia 10 de fevereiro, ele teve uma lesão nos treinos. Ele teve um desconforto muscular na parte anterior da coxa esquerda. E houve o exame médico de imagem e foi atestada a lesão. Então, a lesão no dia 10 de fevereiro. O clube nunca passou uma previsão de retorno do jogador e no último boletim informou que o atleta está em fisioterapia e já começou alguns trabalhos de condicionamento físico em campo. Então ele já está numa transição física, já está trabalhando em campo, mas não há previsão para ele. O que é curioso na questão do Bruno Tubarão é que ele foi o primeiro jogador a ser contratado. Foram contratados 18 atletas na temporada, 17 jogaram, só ele que não jogou ainda. Mas, segundo o departamento médico, a questão que era física virou clínica e por isso o jogador segue no departamento médico. O Richardson apareceu muito bem na temporada, em algum momento ele era titular, era realmente o melhor dos marcadores no meio-campo. O Fernando Sobral passou a jogar mais depois, mas não estava no nível, o Fernando Sobral não estava no nível do Richardson, mas o Richardson teve uma fascite plantar. O clube decidiu separá-lo dos treinamentos no dia 25 de fevereiro. É um problema na planta do pé, parte de baixo, pense aí, entre o calcanhar, antes da chegada dos dedos, essa é a parte plantar. E essa fascite, ela dá uma dor. Todas as vezes que o atleta pisa forte com a planta do pé, seja no chão comum, no gramado, onde quer que seja. Então ele sentia isso, treinamento após treinamento, chegou a jogar com um pouco de dor, mas quando a dor aumentou, ele foi retirado dos treinos a partir do dia 25 de fevereiro. O tratamento para essa fascite não é cirúrgico, algumas pessoas perguntaram, ele fez uma cirurgia? Não é cirúrgico, é de alongamento e é de crioterapia. Crioterapia é a utilização de gelo e de fisioterapia. O mais importante nesse tipo de trabalho é o descanso. Então o jogador vai ao clube, faz trabalhos, todos os tipos de trabalho que não envolvam a planta do pé onde tem a fasciite. A fasciite só fica boa com alongamento, fisioterapia e descanso. O restante ele trabalha, claro, para não ficar com uma condição física inferior aos outros atletas. O clube também não dá uma previsão para ele, mas o Richardson esteve comemorando no campo depois da partida. Eu fiquei observando, ele estava andando normalmente, passadas normais, não pude conversar com ele, eu queria conversar com ele, não houve essa possibilidade. Ele estava com passadas normais e a impressão que eu tenho é que o Richardson já está perto de ser liberado pelo departamento médico. Outro jogador
que está no DM e que foi bastante importante no início da temporada, chegou inclusive a ser o artilheiro, agora perdeu a artilharia porque o Pedro Raul já chegou a 5 gols. Mas foi o Pedro Henrique. Um dos motivos também para o Pedro Raul vir, porque eles são muito amigos, são amigos que conversam muito. O próprio Pedro Raul falou que a vinda dele teve muito a ver com a insistência e o convite que o Pedro Henrique fez para ele. O Pedro Henrique sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito no dia 6 de março, naquela partida em que o Ceará venceu o América de Natal por 1-0. Ele não tinha necessidade, não rompeu totalmente o ligamento, não havia necessidade de cirurgia. Ele precisava fazer o chamado tratamento conservador, à base de medicamentos e fisioterapia, não tinha necessidade de passar por cirurgia. O tratamento foi iniciado e a previsão é que na primeira quinzena de abril volte. Então, estamos aí já na 2ª de março. Na primeira quinzena de abril, o Pedro Henrique deve estar de volta aos treinos normais e assim que voltar aos treinos, aí uma avaliação física, e ele deve voltar também aos jogos. Ele faz esse tratamento para lesão ligamentar, o atacante Pedro Henrique. O Ramon, dos que se contundiu, ele foi o último. O Ramon teve uma lesão na parte posterior da coxa direita, no dia 12 de março. Foi naquela vitória do Ceará sobre o Confiança por 2-0. Aliás, o Ceará não venceu o Confiança, né? Aquele empate do Ceará contra o Confiança em 2-2 e depois a vitória nos pênaltis. O Ramon sentiu no comecinho do jogo, ele sentiu essa lesão, acabou substituído. Foi dali que o técnico Léo Condé teve que fazer, né, a mudança na sua dupla de zaga, e o William Machado entrou e se firmou, jogando inclusive os clássicos. Só que, no caso do Ramon, já é a 5ª vez que ele sente uma lesão na parte posterior da coxa direita. Foram 4 em 2024 e em 2025 ele começou muito bem, diz ter feito trabalhos muito fortes para não ter mais essa lesão, mas a lesão acabou pegando novamente. E nesse início de 2025, o Ramon volta a sentir. O departamento médico nunca passou um grau da lesão, só disse que ele teve a lesão, e também nunca passou a previsão de retorno. Então o Ramon segue tratando no departamento médico. O Ramon também estava na comemoração de conquista do Estadual do Ceará em campo. Eu também procurei observá-lo, não tive a chance de falar com ele, mas procurei observá-lo. No caso dele, eu já senti que ele não estava andando normalmente. Ele certamente ainda está em tratamento e, por isso, deve passar ainda alguns dias no departamento médico. Outro jogador que já está perto de voltar e estava também na comemoração do Ceará é o goleiro Richard. O Richard já está no DM há mais tempo. O Richard fez uma cirurgia no tendão de Aquiles no dia 22 de setembro e ele teve uma previsão de recuperação de 6 meses. Então vamos pensar aí, setembro, 6 meses, a recuperação deveria ser até março. Se for em 22 de setembro, 22 de março, que é exatamente o dia em que o Ceará conquista esse título cearense da temporada. Então o Richard deve estar numa fase final de recuperação e certamente nos próximos dias deve voltar a trabalhar. Para o goleiro é diferente do jogador de linha, porque o goleiro faz trabalhos específicos, então ele precisa dos reflexos e ele vai precisar voltar aos trabalhos específicos para em alguns dias estar à disposição. Então vamos aguardar o boletim, o que é que o departamento médico vai nos dizer em relação ao retorno do goleiro Richard. E uma outra coisa que vocês me perguntaram, na última vez que eu fiz uma avaliação como essa de departamento médico, não falei também sobre ele, não tinha falado sobre o Richard, também não tinha falado sobre o Luiz Otávio. Vocês me perguntaram bastante sobre isso. A cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito do Luiz Otávio aconteceu no dia 13 de novembro. O protocolo para a cirurgia é de 8 meses. Então vamos pensar aí, novembro, vamos colocar 8 meses e vamos bater com junho de 2025. Então, ao final da primeira quinzena de junho de 2025, é que o Luiz Otávio deve estar à disposição. O contrato dele foi renovado para o ano inteiro, portanto, o Luiz Otávio tem contrato até dezembro, ele terá chance de jogar pelo Ceará. Então, ele terá chance de atuar esse ano, porque ele volta no meio do ano, em junho
de 2025. Luiz Otávio estará por aí na equipe do Ceará. Então, deu para entender o pessoal do departamento médico. Os retornos devem acontecer, pelo que a gente percebe, durante os jogos do Campeonato Brasileiro que vai começar já para o Ceará. Como a gente falou há pouco, o Ceará joga contra o Bahia na quarta-feira pela Copa do Nordeste, o jogo é em Salvador. O Ceará está precisando de pontos para classificar no grupo B da competição. Na segunda próxima da outra semana, o Ceará vai, dia 31 de março, enfrentar o Bragantino em Bragança Paulista. Este jogo está marcado para as 8 da noite. Depois disso, as 3 rodadas seguintes ainda não foram desmembradas pela CBF. Está acontecendo um negócio estranho, porque antigamente a CBF ia lá, desmembrava 5, 6 rodadas, e aí quando estava faltando 2, ela desmembrava mais 5, 6 rodadas, e faltavam mais 2, e isso ia acontecendo paulatinamente. Agora a CBF está desmembrando, isso já começou com a Copa do Nordeste, jogo a jogo, rodada a rodada. Por exemplo, quarta-feira da semana passada, ainda não se sabia que o Ceará ia jogar contra o Bahia na próxima quarta. Pensava-se que seria o jogo contra o Sampaio. A CBF optou pelo jogo atrasado que o Ceará fez. Não fez, né, porque o Bahia estava viajando, diante da equipe do Bahia. Então, está sendo desmembrado jogo a jogo. Primeiro jogo do Ceará em casa será no final de semana do sábado 5 de abril. O Ceará joga contra o Grêmio no Castelão, aqui no Castelão. Então, dia 5 de abril é um sábado, dia 6 é um domingo e dia 7 é uma segunda. Os jogos do Brasileirão vão acontecer sábados, domingos ou segundas-feiras. Como o Ceará já joga segunda agora contra o Bragantino, acredito que esse jogo contra o Grêmio vai acontecer num sábado ou num domingo. Então, dia 5 ou dia 6 de abril, o torcedor nem pode se programar, porque ele não sabe quando será um jogo daqui a 2 semanas. Não sei o que tem acontecido no futebol brasileiro, mas a CBF tem agido desta forma. Depois, o Ceará vai jogar fora de casa contra o Juventude, o jogo é em Caxias. No final de semana seguinte, final de semana do sábado, dia 12, e no meio de semana do dia 16, uma quarta-feira, 16, o Ceará recebe em casa a equipe do Vasco da Gama. São os próximos jogos, mas desmembrados mesmo, só o confronto contra o Bahia na quarta e na outra segunda, a estreia na Série A contra o Bragantino. Eu perguntei ao técnico Léo Condé sobre uma projeção que ele pudesse fazer para o Campeonato Brasileiro, que já está começando para o Ceará. E ele falou sobre isso. Bom, a gente, assim, primeiro destacar que, independente da questão de resultado, né, a gente acabou conseguindo, né, nos 3 jogos contra o rival, a gente conseguiu sair vitorioso em 2 e empatamos hoje. Mas assim, a maneira como a equipe do Ceará se portou, sendo uma equipe bem estruturada, competitiva, os jogos foram muito equilibrados e é o que a gente espera enfrentar no Campeonato Brasileiro e se portar, né? Até porque eles também fizeram, né, vem fazendo um trabalho consistente já há anos com um baita treinador e conseguiu boa colocação no Campeonato Brasileiro, uma boa colocação também em competições internacionais. Então acho que o Ceará se mostra nesses confrontos em condições de jogar contra qualquer adversário. É claro que a gente vai ter que ter um entendimento da competição, modifica muito, o sarrafo eleva, essa é a grande verdade, né, pelos adversários. A gente pega, vamos enfrentar equipes que mudou de uma temporada para outra aí, talvez 3, 4 peças, nós mudamos 17, então só aí já é desafiador. Equipes com orçamento extremamente elevado, muito acima do nosso, também é desafiador, mas eu acho que com criatividade, como tem se mostrado, todo o Ceará, diretoria de futebol, as pessoas que analisam e contratam os atletas, é claro que a gente também tem a participação, mas eu acho que o Ceará tem sido criativo, né, na montagem do elenco. Foi na temporada passada, tem sido nessa temporada também. E eu acho que a gente tem condições sim de chegar no Campeonato Brasileiro e ter uma boa performance. É claro que o objetivo no primeiro momento é de permanência, mas a gente pode sim surpreender e fazer uma campanha além disso. Você percebe que a projeção do Condé
não é daquelas que tem a certeza de que o clube vai brigar por uma Copa Sul-Americana, por uma Copa Libertadores, por uma vaga nessas competições. Não, ele faz uma projeção lúcida dentro daquilo que foi o pensamento do Ceará desde o começo do ano. Está voltando à Série A. O primeiro objetivo é manter-se na Série A para 2026. O clube tem patrocinadores cujos valores são altos se ele ficar na Série A e que são inferiores se ele cair de divisão. O clube sabe que o valor recebido por imagem das transmissões na Série A é 10 vezes maior do que na Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso, a necessidade de se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí a projeção do Léo Condé é exatamente focando isso, focando numa manutenção na principal divisão do Campeonato Brasileiro, e não poderia ser diferente. E aí vocês têm me perguntado, o Ceará já fez 18 contratações, a última na janela dos estaduais já, que foi o Lucas Lima, o volante. O Ceará fará outras contratações. O Lelê já está acertado. Essa semana ele já vai começar a treinar no clube e vai ser já a 19ª contratação do Ceará para a temporada. Sim, as informações são de que sim, o clube não quer falar de setores, se vai contratar para defesa, são jogadores de frente, meio-campistas, mas a informação que eu tenho é que pode vir reforço para qualquer setor, desde que haja uma possibilidade de reforço real, ou seja, um jogador que chegue e que possa jogar realmente, que possa brigar realmente pela posição, seja no setor defensivo, seja no meio, seja no ataque. São contratações de oportunidade. Surgiu uma oportunidade, é um jogador de qualidade destacada, o clube vai lá e contrata. É isso que o Ceará quer fazer nesse momento da temporada. Eu entendo, e acho que eles devem estar pensando isso e devem estar escondendo o jogo, que o Ceará precisa de atacantes de lado. Nós estávamos no momento de Campeonato Cearense, início da Copa do Nordeste, com a fase preliminar, onde os times não são tão fortes, início da Copa do Brasil, onde são jogos contra equipes ranqueadas muito abaixo do Ceará na competição, que são momentos mais fáceis para você ter jogadores de qualidades que não são tão experimentadas. Agora é Campeonato Brasileiro. Agora a Copa do Brasil, o Ceará estará no pote 2, ou seja, ele vai enfrentar um adversário com capacidade técnica melhor, teoricamente melhor que a dele. Agora, a Copa do Nordeste, se o Ceará conseguir chegar na próxima fase, é fase de mata-mata, um jogo só nas quartas, um jogo só nas semifinais para tentar chegar na final. Ele precisa de atletas mais experimentados. Eu acho que o setor de ataque, principalmente os lados do campo, esse setor precisa de mais jogadores e aí eu concordo totalmente com o que eles dizem. Jogadores experimentados, jogadores de qualidade. Não dá mais para fazer teste. Não tem mais campeonato cearense para fazer teste. Não tem mais primeira fase da Copa do Nordeste para testar. Não tem mais juazeirense para você testar e avaliar atletas. São necessários jogadores que venham e que possam cumprir a função, ou pelo menos brigar pela titularidade na equipe. Então, entendo que é isso que pode ser feito nessa janela dos estaduais, que ainda vai durar até o dia 11 de abril. Então, há um bom tempo para a janela dos estaduais. São várias janelas esse ano. Vai ter a do Mundial de Clubes e logo em seguida começa a segunda janela nacional de transferências. Agora, para o início de brasileiro, é bom que se utilize essa janela dos estaduais, porque se você precisar contratar depois, se seu time realmente não estiver bem, se você começar a perder pontos na fase inicial da competição, aí você vai brigar por recuperação, e brigar por recuperação sempre é difícil em qualquer competição. Mas é isso, galera. O Ceará é campeão cearense 2025, a equipe fez a melhor campanha da competição, destacadamente, foram vitórias em sequência até essa última partida, onde o Ceará se sagrou campeão com um empate, mas estava perdendo, marcou o gol de empate, ficou aquele gosto doce de ter conseguido superar um adversário e chegar a mais um título estadual na temporada 2025. Mas muitos desafios, como a gente conversou aqui, ainda estão pela frente. O Campeonato Brasileiro é um grande desafio e se o Ceará quiser ir mais longe na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil, ele também vai ter que
fazer mais do que fez nesse estadual. Nesse estadual fez bastante, superou todas as equipes, venceu todos os adversários que enfrentou nesse campeonato cearense e chega ao título, o segundo em sequência. Parecia uma coisa meio impossível nos últimos anos, né? Com Fortaleza na Série A e um Ceará na Série B ou na Série A, mas com campanhas inferiores, parecia ganhar o título cearense algo impensável. E de repente o Ceará ganha um campeonato como o de 2024, estando na Série B, e ganha o campeonato de 2025, ainda como um time que está retornando à Série A e se sagra bicampeão cearense em 2025. Então, torcedor, você pode comemorar, porque o seu time realmente foi o time da superação nesse início de temporada. E agora está na hora de você deixar o seu like, se não fez no comecinho do nosso vídeo, quando a gente pediu. Está na hora de deixar agora, porque você já viu o vídeo todo. Se você chegou até aqui, não é possível que não tenha gostado do vídeo e das informações. Então, deixe o seu like, ele é sempre muito importante para o nosso canal. E a sua inscrição também é importante. Você já é inscrito no canal? Eu agradeço demais a sua inscrição. Se você é inscrito, compartilhe o nosso vídeo com aqueles seus amigos, torcedores alvinegros que você gosta, que você sabe que gosta de notícia, aquele torcedor que está sequioso por mais informações. Então, compartilhe o vídeo com seus amigos, com os grupos, com as pessoas que querem esse tipo de informação, e eu agradeço demais. Agora, se você não é inscrito, além de compartilhar, você precisa fazer sua inscrição. Página principal do canal, tem lá inscreva-se, você clica, aparece inscrito, o sininho vai aparecer, você clica, e aí quando tiver vídeo novo, as notificações também vão surgir para você, e eu agradeço demais a sua vontade de nos ajudar aqui no canal, o seu despreendimento, e outra coisa que é muito importante são os seus comentários. Vocês percebem que eu respondo todos os comentários, sou eu mesmo, um por um respondo todos os comentários. É claro que comentários que não são inteligíveis, aquele que você está falando mal do cidadão ou da cidadã, esse daí eu excluo o comentário, ele nem entra. Ele já tem uma pré-exclusão que é feita pela plataforma, e se a plataforma deixou passar, eu vou lá e excluo para que você possa se sentir seguro estando conosco aqui no canal, fazendo parte, sendo inscrito. Você precisa se sentir bem, se sentir seguro. Então, se houver esse tipo de coisa, obviamente que não vai passar. Fora isso, todos os seus comentários são respondidos, vocês respondem novamente e eu respondo de novo, a gente consegue conversar sobre algumas questões aqui no canal, e agradeço muito por vocês terem darem esse retorno, esse feedback, essa condição de a gente conversar e de tirar mais informações. Algumas das coisas que vocês me pedem eu faço aqui, como, por exemplo, esse giro que eu fiz hoje sobre o departamento médico, era um pedido de muitos de vocês que queriam que eu incluísse o Richard, que eu queria que conversasse um pouco mais sobre por que o Luiz Otávio ainda não voltou e o Bruno Tubarão ainda está no departamento médico, não fez a sua estreia. Bem, todas as informações que tínhamos nós passamos para vocês aqui, e os seus comentários é que fazem com que a gente traga novos conteúdos para cá. Então, galera, valeu por tudo. Sempre a gente continua com a nossa promessa, que é a mesma. Se Deus quiser, nós voltamos nos próximos vídeos. Até lá!